a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. É bom voltar a casa e também é bom ter estado com os irmãos onde estive. Há sempre um misto de sentimentos quando visitamos alguém ou quando visitamos uma obra onde tivemos muitos anos. Então há sempre um misto de sentimentos, há um misto de alegria com um misto de tristeza. Há sempre um misto de alegria porque vemos pessoas que não víamos há muito tempo. Vemos irmãos com quem trabalhamos e com quem continuamos a trabalhar, apesar de muitas vezes à distância, e isso alegra o nosso coração. E logo também há um misto de tristeza, porque na realidade continuamos a constatar que a mies é muita, os obreiros são poucos, e na realidade há um misto de tristeza porque continuamos a constatar que cada vez há mais crentes na igreja, cada vez pessoas mais acreditam em Jesus Cristo, cada vez pessoas mais acreditam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas também cada vez mais vemos a lacuna de que é necessário que cumpramos a grande comissão, que é de fazer discípulos e não crentes. Creio que ao largo dos tempos se enfatizou muito em acreditar, e definitivamente acreditar é absolutamente necessário. Os demónios creem, diz a palavra de Deus, e ademais de creem, tremem e temem. A palavra de Deus ensina-nos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Muitos são aqueles que, cristãos hoje em dia, na sociedade contemporânea, que creem, mas muitas das vezes nem tremem, nem temem diante da presença de Deus. Não apresentam reverência, sabendo de antemão que a palavra de Deus nos ensina que o temor de Deus, o temor como uma forma de reverência, como uma forma de respeito, como uma forma de reconhecimento, de dizer, eis-me aqui, Senhor, tu és senhoria, tu és a grandeza, Senhor, faz a tua obra em mim, Senhor, quero render-me com humildade, Senhor, diante de ti. Mas voltando àquilo que dizia, que é nada mais, nada menos que é a grande comissão que todos nós sabemos que está escrita em Mateus, capítulo 28, que é ide por todo o mundo fazer discípulos. Então o que eu pergunto, irmãos, é porque é que continuamos a enfatizar em multiplicar os crentes e não fazer discípulos? A palavra de Deus fala acerca do custo do discipulado. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus diz que estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à vida, à salvação. Irmãos, é necessário que entendamos isto. O título da mensagem, se pudesse pôr um título, eu pensava que o título da mensagem é perguntar se estamos disponíveis. Disponíveis. Disponíveis a quê? Disponíveis a quê? Disponíveis a mudar os paradigmas da nossa mente. Disponíveis a mudar de religião para relação. Disponíveis a mudar de comportamentos aparentes e esforços para mudar os nossos comportamentos, para que Deus realmente possa transformar a nossa alma. Porque Ele veio a salvar a nossa alma. Ele não veio a salvar os nossos comportamentos. Quando Deus transforma a nossa alma, consequentemente os nossos comportamentos são mudados. Quando nós nos esforçamos por mudar os nossos comportamentos, provavelmente não damos espaço a que Jesus transforme a nossa alma. Por isso, nos esforçamos tanto em crer, onde quando na realidade temos aquele encontro definitivo como Jesus Cristo, aquele encontro de caminho a Damasco, conforme teve Paulo, tudo muda, porque aí há uma transformação na alma, há uma transformação no coração, no core, mas há uma transformação no interior.
Recorda-me aquela parábola dos convidados para o reino de Deus, está escrita em Lucas 14, não quero que abram as vossas Bíblias. Cada vez há mais dificuldade em ler. Mais dificuldade em ler. Há ausência de leitura. Mas também é bom ouvir, porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele convidado mandou convidar, o Senhor manda convidar aqueles convidados às bodas, e todos estão convidados a uma ceia, a uma boda. Mas relata e conta a história que havia várias desculpas. Um tinha uma junta de bois e tinha que ir atender a junta de bois. Outro tinha que ir a um casamento. E, enfim, nenhum deles estava disponível para ir à ceia. Nenhum deles estava disponível para vir à presença. E hoje, cada vez mais, numa sociedade em que parece ser que domina a falta de disponibilidade. Domina-nos a falta de disponibilidade, não para as nossas agendas, não para os nossos planos, não para as nossas tarefas, mas a falta de disponibilidade para estar face a face com Deus. A falta de disponibilidade para pôr-nos à disposição de que Deus possa realmente transformar-nos. E à falta dessa disponibilidade, o que é que acontece? Substituímos essa falta de disponibilidade por esforços de manter uma aparência, por esforços de transformação de padrões de vida. Então aprendemos a ser cristãos. Vimos a igreja com a expectativa de aprender mais alguns passos de como ser um cristão melhor. Em vez de vir à igreja com a expectativa de estarmos juntos, congregados na Assembleias dos Santos, unânimes, a louvar um Deus que nesse dia vai ser propício às nossas vidas, vai tocar a nossa alma e vai transformar a nossa alma nesse dia. Então é completamente a expectativa, é completamente diferente. Dá-me mais um passo como transformar o meu comportamento, como ser um melhor cristão, como ser um melhor filho. Em vez de vir à igreja juntos com a expectativa, vou louvar a Deus, apesar das circunstâncias, apesar que não me apeteça, apesar que provavelmente a vida não me corra da maneira que eu desejaria, apesar que muitas das vezes eu não possa sequer entender porque é que vou por esta provação, porque é que eu me passo por esta situação, mas no entanto eu vou congregar-me com os meus irmãos, vou louvar a um Deus que eu sei que provavelmente não me vai dar um passo para que eu seja um melhor cristão, mas neste dia eu espero que Ele toque a minha alma e na minha vida haja transformação. Vimos a igreja, nomeadamente, à espera sempre de ter uma forma mais uma forma de como vestir uma gabardine evangélica, teologicamente correta, mais um bom discurso, mais uma boa palestra, que inclusive atrevemos-nos a graduar e a classificar o predicador sem saber que na realidade o mais importante não é quem fala, mas é aquilo que está por trás de quem fala, que é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é energética, que produz vida, que discerne os pensamentos, que penetra até o mais profundo do nosso coração e que pode transformar a nossa alma. As expectativas são completamente diferentes, por isso eu queria perguntar-te se estás disponível a mudar os paradigmas da tua mente, a mudar aquilo que tu esperas quando te encontras num ministério cristão, a mudar na realidade os teus conceitos acerca de como vês Jesus, a mudar os teus conceitos acerca de como vês aqueles que te rodeiam e ao mesmo tempo a mudares aquilo que esperas dos demais. Há vários tipos de coração. Todos nós sabemos a parábola da semente, daquele que vem semear a semente. Em Mateus 13, a parábola do semeador. E a parábola do semeador ilustra 4 tipos de corações. E o primeiro coração está ilustrado como um coração endurecido. Diz a palavra de Deus em Mateus 13:4, e quando semeava uma parte da semente, saiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Eu dava-vos assim um bocadinho de pano de fundo desta parábola. Jesus Cristo, porque é que Jesus Cristo adressava não só os seus discípulos, senão grande parte das pessoas que o ouvia em parábolas? Alguém
Porquê é que achas que Jesus Cristo falava em parábolas? Qual era o propósito de Jesus ao falar em parábolas? Não? Para confundir? Não. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, é um Deus de liberdade. Também ainda não. Está lá certinho. Vai no caminho. Na realidade, naqueles tempos, tal como hoje em dia, há o paradigma daqueles que procuram Jesus pelos benefícios que lhes podia dar. Jesus Cristo era seguido por muita gente, não porque estavam dispostos a segui-lo, não porque estavam dispostos a entregar a sua vida pelos ensinamentos de Jesus, mas porque sim, eram simpatizantes da sua mensagem. E naquela altura, tal como todos nós sabemos, muitos milagres e prodígios emanavam da vida de Jesus Cristo. Então grande parte das pessoas chegavam a Jesus porque uns queriam ser sarados, outros queriam ouvir, outros queriam ser sarados da sua lepra, outros queriam comer. Então Jesus Cristo falava em parábolas, porque as parábolas era como um meio de começar a separar o trigo do joio, de ver que aqueles que estavam realmente interessados em segui-los, como perseguiam continuamente e procuravam entender e perguntavam o que é que significa. Porque se nós formos ver continuamente, os seus próprios discípulos não entendiam as parábolas. Eles perguntaram-lhe, como nós vamos ver, e se lêssemos todos este capítulo 13 de Mateus, não o vamos ler, mas eu convido que depois vás e constates que assim aconteceu. Os seus discípulos perguntavam-lhe porque é que ele falava em parábolas. E ele explicou-lhes porque é que falava em parábolas. Mas eles não foram capazes de perguntar o que é que a parábola significava. Porque eles, na realidade, eles não estavam a entender o que é que a parábola significava. Os seus discípulos várias vezes ficavam escandalizados com a mensagem. Eles ficaram escandalizados depois de ter visto que os pães e os peixes multiplicavam e ter entrado ao barco e ele ter ficado a orar. E quando viram Jesus Cristo a caminhar sobre as águas, eles ficaram assustados. De tal maneira que a palavra de Deus diz que o seu coração ficou endurecido. Eles estavam com o caminho. Eles viviam com o caminho 24 horas ao dia. Eles ouviam as palavras diretamente da boca de Jesus, mas, no entanto, o coração dos discípulos endurecia-se. Não entendiam a mensagem. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram. Mais tarde, Jesus Cristo explica-lhes no verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que foi semeado ao pé do caminho. E então, qualquer bom filho de Deus, qualquer bom, teologicamente correto cristão, diz: não, é que o demónio vem roubar uma semente. O demónio ouvia a palavra, mas depois o demónio veio. Não, irmão. É que muitos parecem que estão no caminho, muitos acreditam no caminho, mas, no entanto, não caminham o caminho. Porque Jesus Cristo é o caminho. E para isso, há que estar no caminho, há que caminhar com o caminho e há que caminhar no caminho. Porque Ele é o caminho. João Bautista veio preparar o caminho. E ele veio a estabelecer um novo caminho. Caminho no qual, segundo o profeta Isaías, qualquer um podia caminhar e não iria tropeçar. Não tínhamos que estar preparados para caminhar esse caminho. Tínhamos que encomendar as nossas almas àquele que veio a salvá-las. Amém? Muitos são os corações que se endurecem por causa das falhas às suas expectativas. Muitos são os corações que se endurecem porque sedimentam as suas vidas em religião e não em relação. Muitos são os corações que se endurecem porque estão, na realidade, à beira do caminho. Estão ao pé do caminho. Por isso estão abertos a qualquer tipo de influência. Mas não, as influências não somente são de fora, porque enganoso é o coração mais que todas as coisas. E sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele manam as saídas da vida, diz a palavra de Deus.
Então, muitas das vezes, irmãos, a dureza de coração procede do interior. Não procede do exterior. Não procede das circunstâncias, procede do interior. Entendamos que a dureza de coração leva-nos à insensibilidade, leva-nos ao entenebrecimento à presença de Deus. E leva-nos à hipersensibilidade humana. Leva-nos à praga deste século, que é ao humanismo religioso. Que a mensagem se centra no homem e não em Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar o mundo, as almas que estão neste mundo. Portanto, o centro da mensagem não mudou. Continua a ser Jesus Cristo. Amém? E Ele está definitivamente interessado em que toda a criação, todo homem, toda a mulher, seja salvo, não pereça, creia. E muitas das vezes nós, então vamos fazer crentes. Então, irmãos, acompanham o meu raciocínio. Então nós temos, então vamos fazer crentes. Não. Voltamos a Mateus 28. Ide e fazede crentes a todas as nações. Eu creio que as nossas Bíblias dizem crentes. Porque nós enfatizamos em que as pessoas têm que acreditar. Não, tu somente crê no teu coração e confessa com a tua boca e tu e a tua casa serão salvos por fé. E a Bíblia diz-o. Mas depois Jesus Cristo dá-nos uma comissão que é um privilégio, que nós não estamos à altura, mas é Ele quem faz a obra por meio de nós. Diz, ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. A observar, a guardar, dependendo das versões bíblicas. Mas voltemos. Mas o que é que acontece? Então, como nós na realidade o que queremos tratar de fazer é crentes, então centramos a mensagem ao contrário e tornamos-nos humanistas religiosos. Decoramos a mensagem com valores humanistas e não valores teístas, cujo centro é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, cada vez mais, passa a expressão, dentro da própria igreja nasce um espírito anti-teos e pró-homos. Porque muda o centro da mensagem, sendo que Deus passa a ser simplesmente um mero utilitário para que o homem seja feliz. Mas é ao contrário. O homem só pode estar completo com o Criador. O centro da mensagem é sempre Deus. Por isso é que as pessoas às vezes ficam sempre hipersensíveis. Hipersensíveis àquilo que dizem, hipersensíveis àquilo que ouvem, hipersensíveis a tantas e tantas coisas, porque o seu coração, na realidade, já está endurecido. Eles estão cheios de informação, mas não sofreram transformação. Mudaram de hábitos. Eu estou a esforçar-me e peço a Deus, não sei o que é compartilhar, mas eu estava a tentar, provavelmente, compartilhar sobre os cristãos mutantes. Os mutantes. Creio que agora, com estas novas séries dos mutantes, creio que a igreja também está cheia de mutantes. A escritura de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17, de novas criaturas, provavelmente, não podemos adaptar a escritura, mas provavelmente encontrou um significado mais amplo nos nossos dias. Criaturas mutantes. Porque, dependendo a quem se encontram e com quem estão, mudam. São camaleónicos. Adaptam-se, ajustam-se. Têm não um modelo de sobrevivência, têm um modelo, passa a expressão, falsista. Jesus Cristo era feito de uma só peça. Um só manto, uma só tali, um só espírito.
Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. 3 deidades. Um só Deus. Muita moderação. Muito esforço para mudar de comportamentos. Muita aprendizagem. Mas, no entanto, pouca transformação. Ou então, o extremo, muita transformação. Significa, a cada X, uma transformação, mas nunca é a mesma. É sempre diferente. Não têm dupla personalidade, têm várias personalidades. Mutam. Em Efésios 4, 17, dizia Paulo à igreja de Éfeso: digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam os gentios na verdade ou na vaidade da sua mente, dependendo da Bíblia, da versão bíblica que tenhais, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tornando-se insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza, mas vós não aprendeste assim de Cristo. Podíamos continuar a ler, mas enfim, vamos ficar só por assim. Tornando-se insensíveis. As pessoas entregam-se a certas e determinados números de práticas porque, na realidade, tornam-se insensíveis. E a insensibilidade vem nada... Insensibilidade a quê? Insensibilidade a que, na realidade, foram comprados por preço precioso, a sangue de Cristo, a sangue do Cordeiro. E então entregam-se a todo o tipo de lascívias, todo o tipo de práticas. Muitas vezes justificando, não basta... Deus ama-me. Sim, Deus ama-te tal qual tu és. Mas Deus não te quer tal qual tu és. Ele quer transformar-te na pessoa na qual Ele pagou o preço por ela e Ele vê-te totalmente transformado. E Ele acredita que a boa obra que começou em ti, Ele levará a cabo até o dia de Cristo. Ele levará a cabo até o dia de Cristo. O problema é que nós queremos levar a cabo essa obra e então vimos aprender: pastor, dê-me os passos, por favor. Como é que eu mudo estes comportamentos? Ensine-me, diga-me qual é que é os passos bíblicos para que eu tenha um matrimónio feliz. Diga-me qual é que são os passos bíblicos para que eu seja bem-sucedido. 7 chaves para a prosperidade, 3 chaves para a sanidade. Aprendizagem, não transformação. Em seguida fala de um segundo coração, a ver se eu tenho tempo para os 4. Diz em Mateus 5 que outra caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra e logo nasceu porque não tinha terra profunda, mas sim do sol queimou-se e por não ter raiz secou-se. Cada vez, eu acho que nunca na vida, nunca até os dias de hoje, eu acho que até hoje em dia, até já nas nossas televisões de cabo, há televisões, canais onde se prega a palavra de Deus. Independentemente por onde ela venha, eu acredito no poder da palavra. E a palavra é aquilo que transforma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Inspirada, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E é essa palavra que transforma. Não é o mensageiro, é a mensagem que faz o efeito. Mas o que é que acontece? É como as pessoas, na realidade, estão somente disponíveis à superficialidade. Então a semente não vai mais profundo. E a explicação desta mesma parte da parábola, Jesus Cristo explica no versos 20 e 21, diz que foi semeado nos lugares pedregosos. Este é aquele que ouve a palavra, recebe-a com alegria. Aleluia! Vamos dar um grito de júbilo para o Senhor esta manhã. Aleluia! Aleluia, irmãos! Deus é bom! God is good! Aleluia! All the time! All the time God is good! Mais um dito cristão. E toda a gente fica feliz. Ok? Fixe? Nice? All the time God is good. God is good all the time. É verdade. Uma verdade também do Monte Everest, claro que sim. Todas as vezes Deus é bom, mesmo quando as coisas não nos correm bem. Deus continua a ser bom. Porque toda a dádiva, todo o dom perfeito, sendo dos pais das luzes, está no alto. Tudo desce daí. Nele não há sombra de dúvida nem variação.
mas não tem raiz em si mesmo. Não é a palavra. Estamos aqui? Bom dia? Mais uns minutinhos? Só mais uns minutinhos, ok? Podemos ler a Bíblia? Ok? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia um bocadinho. Verso 21 de Mateus 13. Não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Pastor, por favor, sermão rápido, ok? Oração rápida, ok? Pouca duração. Raiz, não é preciso muita. Nós vamos outra vez vir na quarta, vamos vir no domingo. Não, nós temos Bíblias digitais, pastor. E podemos ouvir podcasts. Não há problema. Podcasts. Eu acredito definitivamente, viamente, que Jesus continua a fazer transformações de almas e grandes milagres. Amém? E o maior milagre é que ainda nós estamos aqui hoje e ainda hoje, em grande parte das nações, ainda se pode pregar o Evangelho livremente, apesar de, amém, é um grande milagre. Mas cuidado com a superficialidade. Por tudo aquilo que fizeres, não faças para agradar o homem, Colossenses capítulo 3, mas falo para agradar a Deus. Limpas a casa de banho, faz para agradar a Deus. Conduzes um carro, faz para agradar a Deus. Trabalhas para um patrão escolar, trabalha bem, dá testemunho de Deus, apesar que o teu patrão seja injusto. Dá testemunho de Deus. Amém? Porque ao fim e ao cabo ele é o teu patrão. Amém? Tudo aquilo que faças, faz para agradar a Deus. Paulo dizia mais além, em 2 Coríntios, estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo para Cristo, para vos apresentar como virgem pura, mas temo assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos e se separem da simplicidade da pureza que é em Cristo. A superficialidade tenta-nos a separar da simplicidade. Jesus Cristo foi extremamente simples. Se nós atentarmos bem ao caminhar de Jesus nos Evangelhos, vamos ver que Jesus Cristo caminhou de uma forma extremamente simples. As suas mensagens foram simples. Ok? Não foram mensagens escatológicas. Todas elas foram proféticas. Todas elas foram transformadoras. E todas elas foram extremamente simples. Direito ao coração. Várias vezes. Chegavam pessoas como aquele leproso em Mateus 8, que chegou, ele estava rodeado de multidões, e aquele leproso fez uma afirmação um bocado com dúvida no seu coração, mas ele disse, Senhor, se tu quiseres, Senhor, tu podes salvar-me. Ok. E Jesus, o que é que ele fez? O que é que fez Jesus? Disse-lhe, bom, espera lá, se vieres ao culto, se te passares a ser membro do meu grupo, estás a ver? Se te juntares à malta, hein? Se tu passares para a minha malta, estás a ver? És fixe. Ok? Se tu passares a ter um logotipo JC, ok? Jesus, nice. Se tu passares puseres um autocolante na tua carroça, não, ele disse não. Não, nada disso. Jesus Cristo simplesmente estendeu a sua mão e disse, eu quero ser limpo, ser sano. Não lhe pôs, não fez nenhum negócio. Amém? Não negociou. A sangue do Cordeiro não se negocia. Jesus Cristo tinha um coração profundo, compassivo, de misericórdia, de piedade, de compaixão. E há um terceiro coração para chegarmos ao quarto, a ver se Deus nos permite, e terminamos, para a glória e honra de Jesus Cristo. No verso 7, e a parábola então caiu outra semente entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22, e foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Problemas do coração.
Espinhos. Espinhos. Não, é o mundo! O problema é o mundo. Ao longo do tempo, temos a habilidade sempre de culpar o diabo e de culpar o mundo. E nós, umas vítimas. Ali à porta, tenham cuidado, porque quando vocês saírem daqui, ok? Há pelo menos 5 milhões de obuses a dizer mundo. Mundo. E 350 milhões de diabos com tridentes a querer espetar-te. Por favor, tenham cuidado. Não saiam desta sala. Permaneçam. Quando caímos, foi o diabo. Quando nos separamos do Senhor, foi o diabo. Aqueles que voltam a cair no álcool, foi que o diabo disfarçou-se de garrafa de vinho. Enfim, não é que tenha muita graça, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Esses são espinhos. Somos cristãos, mas não suportamos a afrenta. Somos sensíveis. Muito sensíveis. Muito sensíveis. Na nossa carne. Mas não somos sensíveis ao Espírito de Deus. Então há muitos problemas de coração. Somos filhos de Deus. Não deveríamos ter invejas. Não deveríamos ser facciosos. Não deveríamos almejar nada daquilo que fosse mais estar conforme a Jesus Cristo. Mas, no entanto, temos a habilidade de projetar todas as nossas frustrações, todos os nossos pecados, todas as nossas fragilidades, todas as nossas debilidades em outrem. Esse em poderá ser quem seja. O diabo, o mundo, a esposa, os filhos, a igreja, o pastor, o trabalho, o colega, o vizinho, mas sempre outrem. Espinhos. Sentimentos conturbados do coração. Tantas e tantas coisas. Guerras que existem no nosso coração. Paulo escrevia a Tiago dizendo de onde é que vêm as guerras e as contendas e os pleitos que existem entre vós. Porventura não vêm dos vossos pleitos, estão os vossos membros e guerreiam, cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis alcançar, combateis e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis. Claro, a gente pede. Aleluia, Senhor, vimos a Ti, Senhor, e eu peço, Senhor, faz-me justiça. Essas orações, então, a mim já me partem-me o coração em milhões de pedaços. Faz-me justiça. Mas eu às vezes ponho assim, será que este irmão tem Bíblia? Ele tem Bíblia? Será que ele leu Bíblia? Porque ele fez-nos justiça na cruz do Calvário. É mais que justiça, ele justificou-nos. Não só nos fez justiça, senão que ele injustamente justificou-nos. E fez-nos justiça na cruz do Calvário. Eu não sei por que diabo é que andamos à procura de que sejamos outra vez justificados. Passa a expressão. Repreendendo a Satanás e esse diabo que eu agora mesmo disse. Não tem aqui arte nem parte. Mas enfim. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga. Outra vez, pois. Eu não sei se nós nos vamos meter numa bolha ou se entendemos que Jesus continua a querer transformar a nossa alma para que nós sejamos luz, para que nós sejamos sal e colocados neste mundo, simplesmente a presença de um Filho de Deus possa acontecer como passou com Pedro naquele avivamento de Pentecostes, quando o apresentavam às autoridades, as pessoas diziam, eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Eles falavam com ousadia, não com desrespeito, mas falavam com ousadia. Eles eram presos e não altergavam-se, não, eles continuavam a louvar a Deus e os muros das prisões caíam e as portas se abriam e as pessoas se convertiam, porque eles tinham estado com Jesus. Essa é a diferença. Eles não estavam ao pé do caminho com o coração endurecido, sensíveis
a tantas e tantas coisas que eram simplesmente carnais. Eles não tinham simplesmente um coração que era superficial, que ouviam uma mensagem e de repente depois, vamos ver como é que isto fica assim, mas depois de repente aquilo esvaía-se tudo. Ou não, simplesmente não tinham um coração dividido, porque uma casa dividida entre si não permanece. Mas muitos continuam com o seu coração dividido. E muitos promovem divisão em vez de promover união. E chegamos ao último coração para terminar, ok? Posso terminar aqui? Vou terminar. Mateus 3:8. Talvez não termine. Mas a outra caiu em boa terra e dava... Alguém que leia este versículo? Alguém que leia Mateus 13:8 e 13:23. E eu vou ler só Lucas 8:15. Que é a explicação do 8. Agora, ouviram este versículo? Posso fazer aqui um resumo dos dois? Está escrito na Bíblia, em Lucas 8:15. Está escrito, ok? Confirmem. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto, diz comigo, coração reto e bom, a retém. A palavra retém-na, recebem-na, retêm-na e dão fruto com perseverança. Não dão fruto hoje e depois deixam de dar fruto, porque os espinhos não têm lugar. Significa um coração reto e bom, identifica quando os espinhos no seu interior começam a nascer e expõem-no à ação da mesma semente, da mesma palavra de Jesus Cristo, para que Ele possa automaticamente sarar essa terra, sarar esse coração. Amém? Não é um coração superficial, senão é um coração que se expõe de tal maneira que a semente vá ao mais profundo, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e penetra até ao mais profundo. E os alicerces de uma casa, para que essa casa se sustenha, tem que se assentar numa rocha, tem que cavar bem profundo. Não é superficial. Não é duro. Não. Não está dividido. Não. Tem a revelação. Entenda a palavra. Aplica ao seu coração a palavra, tal como a palavra de Deus diz em Provérbios 23:12. Aplica ao teu coração a instrução. E os teus ouvidos a palavras de conhecimento. E em seguida entra naquela parte que quase ninguém gosta. Papás, mamãs. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso ela morrerá. Significa, a disciplina não faz mal a ninguém. Porque aquele que ama, corrige. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma. O céu é onde? Ok. Por acaso ali embaixo há um poço de águas vivas, graças a Deus. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á. Queres ser alegre? Queres ter felicidade apesar de? Simplesmente tens de ter um coração sábio. Um coração que recebe, retém a palavra e que produz fruto e perseverantemente dá esse fruto. Permite que, tal como diz a palavra de Deus em João, que sejas podado para que cresças. Não tu, mas o fruto em ti. Porque sabes, uma das diferenças
Eu disse, será que eu vou compartilhar sobre as diferenças entre os discípulos e os crentes? Não. Sabes qual é que é uma grande diferença entre um discípulo e um crente? É que os crentes querem crescer e preocupam-se muito em crescer e dizem, pastor, eu quero crescer. Pastor, vou botar paletó. Pastor, neste seminário eu quero ser consagrado, pastor. Estou bem madurão. Está vendo, pastor? Mudei o meu comportamento, pastor. Já não fumo, já não bebo, já oro, eu já faço jejum, não olho para a moça, não vejo pornografia na internet. Mudei totalmente o meu comportamento, pastor. Se eu não for pastor, faz com o pastor de mim, pastor. Quer crescer. O discípulo, no entanto, tem uma atitude completamente diferente. O discípulo quer todas e quaisquer oportunidades para servir e multiplicar-se. Só se preocupa em multiplicar. Ide e multiplicai-vos. Gênesis. Multiplica-se. Enquanto o crente quer que lhe sirvam um sermão de bandeja, toma o peixe já cozinhado, preferência grelhado, sem espinhas, ok? Desmiuça-me isso bem, ok? O discípulo fez pescador e não só de peixe, senão de homens. Muitas mais diferenças, mas não vamos por aí. Se o teu coração for sóbrio, alegrar-se-á e o meu coração, sim, ao meu próprio, exultará o meu coração quando os teus lábios falarem coisas retas. Uma das coisas que vimos no coração dividido é as cobiças, é as guerras, as invejas. Não têm que ter lugar num coração que dá fruto, que persevera na casa do Senhor a cada dia, para que seja Jesus Cristo a crescer nele, seja Jesus Cristo a multiplicar-se através dele. Em verso 17, Provérbios 23, diz, não tenhas inveja dos pecadores. Antes, conserva-te no temor do Senhor todo o dia, porque de veras traz uma recompensa, e não será mal lograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio. Dirige no caminho, dirige em Jesus o teu coração. Afirma o teu coração em Jesus Cristo. Somente este coração é o único coração que pode dar fruto. Nenhum outro tipo de coração, nenhum outro tipo de terra dará fruto. Nenhum outro tipo de coração perseverará até ao fim e fará a vontade daquele que o chamou. Nenhum outro tipo. E Deus continua à procura de homens e mulheres que estejam disponíveis, não a mudar comportamentos, não a ter uma boa aparência, não simplesmente a mudarem de discurso, não a mutarem de ambiente para ambiente, mas em que permitam que Deus transforme o seu coração, transforme a sua alma, que Deus toque a sua vida, que o sare da sua lepra, da sua dureza, da sua divisão, da sua superficialidade. Isso é aquilo pelo qual Jesus Cristo foi à cruz do Calvário. Jesus Cristo não foi criar um clube evangélico. Jesus Cristo foi para que se levantasse uma assembleia de santos e fosse por todo o mundo a fazer discípulos. Não pequenos clubes de crentes que se reúnem ocasionalmente, simplesmente para fazerem-se sentir bem e dizerem aquilo que é tangentemente verdade, de que Deus é bom e que Jesus Cristo os ama. Amém? E é isso que nós devemos estar conscientes, é anelar que Deus transforme o nosso coração, de que 2 Coríntios 5:17 se faça realidade na nossa vida e não caiamos no perigo de continuar no mutantismo evangélico, no mutantismo de conformismo a nós mesmos, de conformismo a este século, e o disfarcemos
em verborreia evangélica. Simplesmente para afagar a nossa consciência e façamos algumas obras de caridade para nos fazer sentir um pouco melhor. Mas que tudo aquilo que façamos seja fruto de uma transformação, seja fruto de um encontro com Jesus Cristo pessoal, seja fruto, na realidade, de um encontro caminho a Damasco. Que tu possas ter o teu encontro caminho a Damasco. Que o teu lamento seja mudado em baile. Jesus Cristo continua a procurar um homem segundo ao seu coração, que faça toda a sua vontade, tal qual está escrito no livro de Atos, capítulo 13, 22, quando ele disse, tendo posto a este, neste caso referindo-se a Saúl, levantou-lhes o rei como a rei David, ao qual também dando testemunho disse, achei a David, filho de Jessé, um entre muitos irmãos, o mais franzino, aquele que tinha menos aspecto de poder, aquele que aparentemente sabia menos. De profissão, pastor de ovelhas. Hobby, adorador. Característica mais importante. Um homem, segundo o meu coração, sublinha, se não tem sublinha em Atos 13, 22, que fará toda a minha vontade. A suprema diferença entre um crente e um discípulo é o custo do discipulado. É que o discípulo está disposto a renunciar a tudo da mesma maneira que Jesus Cristo renunciou e está disponível a fazer toda a vontade de Deus. Quem o chamou, quem o salvou, quem o transformou, quem o resgatou, quem o justificou, quem o preparou, quem o enviou. E quem é tudo para Ele, nele e por Ele. Essa é a grande diferença. Homens que se renovam, homens e mulheres que se renovam, corações sábios que se renovam, que não se conformam, tal como está escrito em Romanos 12. Homens e mulheres que suportam a provação, tal qual como está escrito em Tiago 1,12. Bem-aventurados o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida. Ai, esta provação! Glória a Deus pelas provações. Porque através de muitas provações e tribulações entraremos ao reino dos céus. Homens e mulheres que não se recomendam a eles mesmos, mas que a Cristo, tal qual como Paulo escrevia aos Coríntios, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Homens e mulheres que se sujeitam a Deus e resistem ao inimigo, que não caem na falácia de dizer, não, Satanás enganou-me, não, foi o mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá a vós. Não vou lutar contra o inimigo, não, resiste. Mantém-te na rocha, firme, resiste. E ele fugirá a ti. Homens que se santificam no Senhor. Homens que não presumem ser santos, mas santificam-se no Senhor e lamentam-se diante de Deus. É incrível ver as lamúrias. É incrível ver como as pessoas se lamúriam uns aos outros. Ai, porque isto é tão assim. Ai, porque isto é tão assado. Lamúria diante de Deus, tal qual como está escrita a palavra de Deus. Chegai-vos para Deus e Ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias. Não diz lamenta as tuas misérias ao teu vizinho, diz sente-as, bem dentro, bem profundamente. Lamentai e chorai. Lamentai e chorai diante da presença de Deus. Está-se aqui a referir Paulo ao Tiago. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Homens e mulheres que se humilham na presença de Deus, o próximo versículo diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Homens que na realidade não simplesmente dizem o versículo famoso de Romanos 8, 28, quem é que o sabe de cor, para terminarmos, para irmos um bocadinho mais rápido, faltam-me só 3 minutinhos. Tudo opera para bem, para aqueles que amam e que foram chamados conforme o seu. Sabem-no, mas vivem-no. Não é simplesmente isso, vê-se na provação
suportam a aprovação e são aprovados. Lemos anteriormente. São os corações nos quais a semente cai, retêm a palavra, fortificam e perseveram no caminho. E perseveram a ser discípulos e a fazer discípulos. Homens de ano próximo, como está escrito em Provérbio 18:14, ele iria, vou ler 2 versões rapidamente, na Reina Valera diz, traduzo ao português, o ânimo do homem suportará a sua enfermidade, mas quem suportará o espírito abatido? Na versão da Bíblia Viva, uma tradução brasileira diz, a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. Homens e mulheres que tenham ânimo pronto, que tenham esforço no Senhor, na sua graça, e tenham sempre a sua esperança posta no Senhor. Homens com zelo, tal qual como a palavra de Deus, homens com zelo e perseverança, está escrito em Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, não só para receber de Cristo, não só para ser abençoado, não só para ser consagrado, senão que até ao fim, para completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé conquistaram reinos. Homens e mulheres que conquistem reinos a Satanás e arrebatam o reino dos céus e estabeleçam-no neste mundo. Muitos dos cristãos querem ir para o céu, mas Jesus chamou-nos a fazer discípulos e a estabelecer o reino dos céus nesta terra. O caminho é para cima. Para fugir debaixo do Seol, tal qual como está escrito em Provérbios 15, 22. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol que é embaixo. E todos sabemos que quando há que subir, a subida é difícil. É dura. É ou não é? Subir, como diz o ditado popular, a descer, todos os santos ajuda. Agora a subir, ai ai, Mão Maria, se não estivesse em boa forma, e se tivesse que escalar uma montanha, por muitos vales passaremos, por muitas montanhas. Mas no meio da subida, no meio do caminhar, no meio das circunstâncias, quero deixar-te algumas promessas da palavra de Deus. Porque o discípulo terá que subir à montanha e terá que baixar ao vale. Do vale à montanha, do montanha ao vale, até chegar ao Sinai, ao Sião. Então diz a palavra de Deus, 2 de Samuel 22, 33. Quando te sintas que às vezes faltam-nos as forças na subida. Quando a subida se torna pedregosa e começa-nos a resvalar as mãos. Parece que já não há onde agarrar. Porque às vezes falar é simples, mas quando estás nas circunstâncias, as circunstâncias abalam-te, as provações são extremamente difíceis. Deus é a minha grande fortaleza. É Ele que me torna perfeito o meu caminho. Não tardes de fazer o teu caminho perfeito. Ele faz o teu caminho perfeito. O salmista dizia desta forma, Salmo 18, 32 e 33. Ele é Deus que me cinge de força. Muitos cansam-se porque vão nas suas próprias forças. E é Ele que me torna perfeito o meu caminho. Não te aperfeiçoes. Deixas que seja Ele a aperfeiçoar-te e a aperfeiçoar o caminho. Faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança. Ele coloca-nos em segurança. Há pessoas que continuamente procuram a segurança. Não te preocupes. Ele coloca-nos em segurança. Ele é a nossa segurança. Ele coloca-nos em lugares altos. E quando nós ouvimos isto, agora sim, esta parte é que eu gosto, é o lugar alto. E o lugar alto é na sua presença. Ele é a nossa fortaleza. Ele faz perfeito o nosso caminho, Ele cinge de forças e coloca-nos em segurança. No entanto, irmãos, não nos esqueçamos. Há uma coisa que é imprescindível. Tem-se compartido aqui há alguns dias. E é a confiança. A confiança. Termino com estas escrituras de Hebreus. Não perdais, ou não lançais, dependendo da vossa versão bíblica. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança. Mas irmão, eu só confio em Deus. Ok. É bom que confies em Deus. E confies nos filhos de Deus.
Porque se não confias, então... Porque necessitais de... A palavra, vimos, aquele coração que é o coração que produz... O único coração que produz fruto, aquele coração que é o reto e bom, segundo lemos em Lucas 8:15, que é o coração honesto, que reconhece as suas debilidades e fragilidades, persevera, não é? Porque necessitais de perseverança, porque depois de haveres feito, Deus procura homens e mulheres como procurou David, que tinham um coração conforme o de Jeová, fazia toda a vontade de Deus. Os discípulos fazem toda a vontade de Deus. Vamos recalcar com a palavra de Deus, porque necessitais da perseverança para que depois de haver feito a vontade de Deus, podeis subir para cima do louvor, alcanceis a promessa. Amém? Amém, irmãos? Para que depois de haver feito a vontade, é que muitos querem alcançar as promessas antes, e Deus é bom, que Deus vai nos dando promessas, apesar que nós ainda não tenhamos feito toda a sua vontade. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, e não tardará. No verso 38 diz assim, põe-te em pé por um momento e vamos terminar lendo estes versos. Mas, diz a palavra de Deus desta forma, mas o meu justo, diz comigo, mas o meu justo. Há versões bíblicas, há muitas vezes cai-se no erro de dizer, mas o justo. Não é? E, tangentemente, na Almeida Revista e Corrigida diz, mas o meu, mas aquele pelo qual eu paguei o preço, aquele pelo qual eu justifiquei, aquele pelo qual eu fiz justiça. O meu justo viverá da fé. Atenção ao português. Da fé. Com fé. Da fé. A fé é quem o nutre. E se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, e eu queria que tivéssemos fé em Deus, para que pudéssemos dizer, entoar nesta manhã este verso. 2 versos que eu vou pedir que entoemos, se assim o quereres. Eu vou ler primeiro este verso, grande parte de nós conhecemos. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para conservação da alma. Conservação da alma em Jesus Cristo. Conservação da alma no azeite da sua unção. Conservação da alma no bálsamo do seu amor, na sua eterna graça. Apesar de que as circunstâncias muitas vezes sejam controversas, sabemos aquilo que ele disse aos seus discípulos. No mundo sofrereis aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. E em 1 Coríntios 15:58 diz outro verso que eu vou convidar a que possamos dizê-lo juntos. Primeiro um e depois outro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, perseverando constantemente na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, às vezes parece que é em vão, às vezes há momentos que parece que não, mas o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Se tu crês, fecha os teus olhos, se tu crês que Deus está a falar ao teu coração, Deus está a desafiar os paradigmas pelo qual a tua mente se tem regido continuamente. Deus está a levar-te na realidade a ver que é continuamente necessário enfatizar em fazer discípulos, enfatizar em edificar relações, levar a que as pessoas relacionem com Deus, relacionem umas com as outras, levar a que as pessoas sejam pessoas honestas com o seu coração, um coração honesto, um coração reto, que busca Jesus Cristo, que se renda com humildade diante de Deus, para que na realidade possa ser transformado e não condicionado, para que não mude somente de comportamentos, mas na realidade haja uma genuína transformação. Estás disposto a mudar esses paradigmas? Estás disposto a ser um emissário? Então eu quero convidar-te a que leias comigo estes versos, estes 2 versos. Diz comigo, nós porém não somos daqueles que recuam para a perdição. Não. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor.